Uma das igrejas particulares mais antigas do Brasil, a Arquidiocese de Olinda e Recife é detentora de um rico patrimônio religioso e cultural. Em Olinda, vamos conhecer a Catedral da Sé, dedicada a São Salvador do Mundo. A construção do templo, um dos mais visitados do país, é contemporânea ao descobrimento do Brasil. A Capela Dourada, em Recife, impressiona por tamanha beleza. O espaço religioso pertence à Ordem Franciscana, que atua na capital pernambucana e foi o primeiro templo tombado pelo IPHAN. E o que dizer da igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras? No local, Dom Helder Câmara, que caminha à glória dos altares, viveu boa parte do seu episcopado. Além do ambiente religioso, sua casa se tornou um memorial aberto para todos. Vamos juntos? O Repórter Canção Nova está começando. Olinda foi a segunda cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982. Arquiteturas diferenciadas e imponentes igrejas são responsáveis por embelezar ainda mais o centro histórico. E a relação da paisagem local com o mar enche os olhos dos visitantes. Nossa primeira parada é na igreja dedicada a São Salvador do Mundo, hoje Catedral Arquidiocesana, local onde nasce Olinda. Terra dos altos coqueiros, de beleza sem igual, sob a proteção daquele que é Salvador do mundo. Deu para adivinhar onde estamos? O Repórter Canção Nova está na Arquidiocese de Olinda e Recife. Nossa primeira parada é na Igreja Mãe da Arquidiocese, a Catedral da Sé. Isso mesmo, Sé, iniciais das palavras sede episcopal. No programa de hoje vamos aprender juntos. Então, lá vai o primeiro ensinamento. Junto da Catedral de São Paulo e de Salvador, é a única igreja do Brasil chamada de Catedral da Sé. Quem nos acolheu nesta oportunidade foi o padre João Bosco, sacerdote responsável pelo templo e também reitor do Seminário Arquidiocesano. Um lugar especial que reúne religiosidade, história e testemunho de santidade. Padre, antes de mais nada, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória sacerdotal, um pouquinho da sua caminhada até chegar aqui, como cura desta catedral tão importante para a Arquidiocese. Pois não, Everson, a você e aos nossos amigos que nos acompanham. Eu entrei no seminário muito cedo, Entrei no seminário com 13 anos, eu entrei na Ordem dos Frades Menores, fui frade franciscano, e depois vim para a Arquidiocese de Olinda e Recife e já estava na teologia, O próximo ano eu completo 25 anos de padre. E fui ordenado aqui, nesta igreja catedral, diaconato e presbiterato, por Dom José Cardoso Sobrinho. E depois sou reitor do seminário e, desde o dia 12 de fevereiro deste ano, sou cura da catedral. Você pode perguntar, o que é que faz um cura da catedral? O nome já indica, aquele que cuida. Então a minha função é cuidar da igreja do bispo. A catedral é, por natureza, a igreja do bispo. E a minha responsabilidade é cuidar da igreja do bispo, dar um tom mais pastoral à nossa casa, dar um tom também de acolhimento. Você percebe, e os nossos amigos podem perceber, que é uma igreja muito turística. Nós estamos bem localizados aqui, no Alto da Sé, então muitos turistas afluem para ver a beleza geográfica e arquitetônica do local. Não resta dúvidas. E ainda falando sobre essa questão de responsabilidade por cuidar da igreja do bispo, o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor foi nomeado para estar aqui? Olha, eu pergunto o seguinte, o que passou na cabeça do bispo quando me nomeou, Mas aquilo que eu já antecipei, Emerson, o bispo tem a responsabilidade de cuidar de uma diocese, E para ele fica difícil estar aqui todos os domingos. Mas por que ele me escolheu? Porque, sendo reitor do seminário, o seminário ficando aqui pertinho, então daria para dar toda assistência. Veja que eu estou a um passo, de fato, que por trás da catedral fica o nosso seminário arquidiocesano. Então, para dar uma assistência maior,
e com a ajuda dos seminaristas, né, cá estamos. Perfeito. A gente percebe também que, além dessa responsabilidade pastoral arquidiocesana, esta igreja também tem uma responsabilidade histórica. Afinal, ela foi construída praticamente 4 décadas após o descobrimento do nosso país, não é mesmo? Olha, a história da nossa igreja catedral data de 1537, quando Duarte Coelho, donatário de Pernambuco, né, fez uma capelinha. Então a primeira realidade foi essa, 1537, apenas 37 anos do descobrimento do Brasil. Depois passou por algumas reformas. Por exemplo, em 1614, no dia 15 de junho, quando foi elevada a prelazia, né, por Paulo V, então aqui foi feita uma reforma, por conta também do evento, né? Só que um dado interessante, quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, então eles puseram fogo nesta igreja, e de forma que ficou realmente acabada. Em 1654, quando os holandeses foram expulsos, então foi feita uma reforma. É interessante, Emerson, que Franz Post, ele tem várias pinturas mostrando como a igreja ficou depois do incêndio, não é? Essa igreja está muito marcada também pela sua beleza. Aqui um tempo já foi barroco, outro tempo foi renascentista, outro tempo foi, e assim consequentemente, né, maneirista. Só que a reforma última foi feita já no século XX, né, retornando então ao estilo maneirista. Recente, né? Dali da década de 70, mais ou menos, né? Recente, 1970, perfeito. Então foi feita essa grande reforma, né, para que voltasse ao seu estilo antigo, né? Mas nós tivemos aqui várias passagens, né, dessa vida. Um dado que eu queria dizer a você e àqueles que nos acompanham é que esta catedral é a única no Brasil que foi edificada e permanece no mesmo local. Por exemplo, Salvador, que é uma diocese antiga, né, não está, houve uma mudança. São Paulo, Rio de Janeiro, nós somos a única que permanecemos desde o início no mesmo local. E permanece bela também, não é mesmo, padre? E permanece bela, né? Aqui tem todo, como eu disse a você, toda uma história. Agora, qual é a nossa preocupação, Emerson? É que esta igreja não seja um museu apenas. Quando o Dom Fernando me convidou para assumir esta função, eu digo que a mim me honra bastante, né? Eu disse, Dom Fernando, eu aceito com uma condição: tornar a nossa igreja catedral mais igreja, menos museu. Não é? Você vê que aqui nós temos turistas de várias partes do mundo, mas nós precisamos, sobretudo, dar um tom muito pastoral a esta nossa igreja mãe, a essa igreja catedral. Mais que um lugar turístico, um espaço de conexão com o céu. O presbitério, local onde no altar acontece a Santa Missa, possui beleza que impressiona e santifica os presentes de cada celebração. Perfeito, Emerson. Olha, você resumiu muito bem o sentido da igreja. A igreja é lugar de oração, é lugar que acolhe as pessoas para rezar. E aqui a catedral, e todo esse conjunto nos ajuda a perceber a beleza de Deus, nos ajuda de fato a rezar. Quando nós olhamos, por exemplo, na catedral, né, esta cátedra, porque aqui está onde o bispo senta, mas nós temos o altar, nós temos a estala, nós temos o presbitério, nós temos todo esse conjunto arquitetônico que fala de Deus. É impossível não entrar nessa igreja e não perceber a beleza de Deus. Então aqui é lugar de oração. Não resta dúvidas. Como que as pessoas devem se portar, padre, ao entrar numa catedral como esta? Ter de fato esse sentido orante de buscar essa transformação de vida? Qual é a dica que o senhor deixa? Olha, sem dúvida, aqui deve ser lugar de oração. Por isso, portar-se bem, não falar alto, dirigir-se à Capela do Santíssimo, fazer a sua oração particular. Nós orientamos também os nossos turistas para que, passando pela capela, né, orientem também aqueles que eles estão acompanhando para que respeitem o ambiente. Né? O jeito de se vestir também é muito importante e ajuda muito, mas sobretudo isto, ter a consciência de que aqui é lugar de oração. Eles podem ir a um museu, podem ir a outros lugares, mas aqui tudo deve respirar Deus, unicamente Deus.
anos. Perfeito. Impressiona também a beleza desse crucifixo, né, padre? Que Sim. com certeza é muito histórico, não é? É antigo e retrata muito bem uma época de sofrimento, né, das pessoas, mas é uma época de glória. A gente não pode imaginar, Emerson, a salvação sem passar pela cruz. Né? Aliás, o nosso Senhor disse isso muito claramente. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida da gente é assim, do cristão é assim. Com certeza. E a gente também percebe que há uma dúvida muito grande com relação ao patrono. O porquê São Salvador do Mundo ou Santíssimo Salvador do Mundo? Explica pra gente, padre, Olha, por favor. na verdade, a gente pode recorrer à festa. A festa aqui é a festa da transfiguração. Então, Jesus é o Salvador do mundo, não é? É uma proclamação que se faz solenemente, não é? Que se fez, que se faz e que se fará. Então, Ele, como Santíssimo Salvador do mundo, é aquele que salva a humanidade. Por isso, na imagem que nós vemos aqui de Nosso Senhor, Ele está justamente com um globo, não é? E uma cruz em cima. A salvação passa pela cruz. Então, Olinda tem como padroeiro o Senhor Salvador do mundo, o Santíssimo Salvador do mundo. Que é coisa melhor, né, de ter como patrono o próprio Senhor Jesus. Não tem melhor, não tem melhor, não tem melhor, viu? De rara beleza, também a Capela do Santíssimo é local onde Jesus aguarda a nossa visita e carinho por meio da adoração. O altar mariano dedicado à Imaculada Conceição também chama a atenção de quem passa por aqui. No início do programa eu falava que a Catedral de Olinda reúne testemunhos de santidade. Diversos bispos e padres estão sepultados aqui, dentre eles um servo bom e fiel, Dom Helder Câmara. Como é costume nas catedrais, né, os bispos são enterrados nela. E Dom Helder Câmara, que morreu em 1999, não é, está justamente enterrado aqui e está em processo de beatificação, né, nesta igreja catedral da sede de Olinda. Com certeza. E qual é a importância, o que representa de fato Dom Helder Câmara para a nossa arquidiocese? Olha, Dom Helder Câmara foi um homem da Eucaristia, porque ele rezava muito. Ele foi um homem que rezava, não é? Depois celebrava bem o Santo Sacrifício, não é? Eu repito, os colaboradores mais próximos costumavam dizer que ele rezava a Santa Missa, ou melhor, celebrava a Santa Missa de forma tão piedosa que em alguns momentos chegava a chorar, de que é um mistério maior da nossa fé. Então, com muita piedade. Então, Dom Helder tem a me ensinar a questão da Eucaristia. No momento em que falava com o Padre Busco, seminaristas da Diocese Pernambucana de Garanhuns rezavam o Santo Rosário em frente ao túmulo de Dom Helder, instante para render graças a Deus pelo ano abençoado e pedir bênçãos para a fidelidade vocacional. Dom Helder Câmara deixa um grande legado, não só para a Arquidiocese de Olinda e Recife, mas para toda a Igreja, de modo especial no Brasil. Porque Dom Helder, como falava há pouco, trouxe de fato para a vida, né? Concretizou com sua vida aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Ou seja, quando nós olhamos a vida de Dom Helder, o seu modo de viver, né? Daquele homem que tinha os olhos para o céu, mas ao mesmo tempo os pés firmes no chão, atento às necessidades dos irmãos e irmãs. Ou seja, Dom Helder era um sinal de esperança, né? Sobretudo para aqueles mais esquecidos, marginalizados. Então a inspiração que, de um modo especial, que eu posso trazer da vida de Dom Helder para a minha vida, e acredito que todos nós, é ser este sinal de esperança em um país que nós vivemos ainda muito marcado pela desigualdade social. Ou seja, nós somos chamados, né, a ser também, assim como ele, esse sinal de esperança, essa luz na vida daqueles mais esquecidos, daqueles mais necessitados e de todo o povo de Deus. Dom Helder, sem dúvida, é um grande expoente, né, não só da nossa diocese, mas a Igreja do Brasil e do mundo, né? Dom Helder aqui realizou um trabalho magnífico junto aos mais necessitados, isso não há dúvida. A nível nacional, tem grande importância na fundação e no trabalho, os desenvolvimentos da CNBB, né, que é a nossa conferência, e no mundo teve suas contribuições no Concílio Vaticano II. Então, de fato, é um homem de grande importância que se encaminha aí para os altares, né? Nós sabemos que o processo de canonização já está aí à porta, né? Então, assim, é o que me inspira, além de todo esse trabalho que é realizado, é
a vida espiritual de Dom Helder. Não é? Vários escritos, né, várias testemunhas afirmam do contato íntimo com Deus que Dom Helder tinha. Não é à toa que vários relatos têm de acordar de madrugada para fazer vigílias, adorações ao Santíssimo Sacramento. Então isso tudo nos inspira, não é? E faz com que nós queiramos ser próximo disso. Não é? Além do trabalho social, além do combate a muitas desigualdades, tem esse campo que nos norteia mais ainda, que é o campo espiritual. Não é? Porque a espiritualidade do padre diocesano é essa, está em contato íntimo com Deus através da Eucaristia, através da oração do breviário, né, que é o nosso livro de orações próprios para os sacerdotes, mas a toda a igreja. Enfim, esse contato pastoral com o povo e a sua espiritualidade. E para bem celebrar os santos mistérios, a preparação do sacerdote acontece na sacristia. É aqui que o padre piedosamente, não é, se reveste com a casula, com a alva, né, com a mito, para celebrar bem o santo sacrifício. Então, nesta sacristia, tudo concorre para uma preparação espiritual. No nosso seminário, nós temos uma frase: antes da oração, prepara a tua alma. Não é? Então, preparar-se bem. Por isso que nós temos aqui relíquias que nos ajudam a pensar em Deus. Não é? O afresco, depois até, eu diria a você, até a beleza e o detalhe dos móveis nos ajudam a entrar em comunhão com Deus. A sacristia é um lugar, não é lugar de bate-papo, é um lugar em que o padre se prepara para o santo sacrifício. Não resta dúvidas, Deus é belo, então isso nos ajuda muito. Justamente. A gente percebe, por exemplo, ali que nós temos uma primeira relíquia, né, que é uma terra que foi recolhida junto à tumba de São Pedro Apóstolo. É algo raro de se encontrar e nos conecta também, né, a Roma, que o lugar principal, não é? E como nos conecta? Olha, por exemplo, cada vez quando o nosso arcebispo não está, não é, e eu presido a Eucaristia, e olho para as relíquias e para o túmulo de São Pedro, né, eu me sinto ainda mais unido à igreja, mais unido a Pedro e mais unido à igreja, sem dúvida alguma. Então, aquilo que eu disse, as relíquias vão nos ajudando a entrar nesta comunhão com o Nosso Senhor. Nós temos ali, por exemplo, São João Paulo II. Não é? Imagine você, é a igreja presente aqui, é a beleza. E aqui, padre, Dom Vital, que é uma personalidade muito querida e histórica, importante aqui para a arquidiocese. Olha, Dom Vital foi o 20º bispo da nossa diocese, da então diocese de Olinda, certo? E ele teve um papel importantíssimo, eu diria que foi uma das figuras mais importantes do episcopado brasileiro. Por quê? Um bispo capuchinho, que foi ordenado cedo em São Paulo e cedo foi escolhido pelo imperador para ser bispo de Olinda. E chegando aqui, encontrou uma situação contra a nossa fé, que foi, por exemplo, a influência da maçonaria na igreja. E ele tratou de enfrentar com muita convicção, jovem, repito, mas com muita convicção e com muita determinação. Tanto que depois ele foi preso, ficou na Fortaleza São João, no Rio de Janeiro, não é? Mas não cedeu em momento algum. Então este homem está caminhando para os altares, não é? É queridíssimo entre nós também, e ele se destaca justamente pela sua grandeza. Ele era franzino fisicamente, mas era um homem de uma capacidade assim, admirável. Está aqui, então nós temos o busto, que recebemos domingo passado, depois nós temos a mitra, não é, dele, e a oração, não é, pela beatificação de Dom Vital, não é, aqui também. Oremos por ela, para que ela aconteça na vontade de Deus. Justamente. Mas certamente já está no céu rogando por todos Com nós, certeza. né? E aqui cada um pode fazer então a sua oração pessoal, né, pedindo a graça da canonização. Sem dúvidas. São João Paulo II dispensa apresentações, não é mesmo, padre? A gente percebe aqui a relíquia e também uma mitra que foi utilizada em uma de suas visitas. Olha, aqui em Recife. Foi o Papa da minha juventude, não é? O longo e fecundo pontificado de São João Paulo II, ele esteve em nossa arquidiocese em 1980, não é? E aqui fez história. Por sinal, ele fez questão de saudar o Helder Câmara aqui em Recife como irmãos dos pobres e meu irmão. Então realmente dispensa grandes comentários da figura de São João Paulo II. E por último, mas não menos importante,
Dom Helder Câmara. Aqui temos aqui uma mitra também utilizada por Dom Helder nas suas mais variadas celebrações aqui pelo território arquidiocesano. Como dissemos ali diante, né, da sepultura de Dom Helder, nos estimula a ser santos e é um sinal vivo da presença. E é um sinal vivo, sem dúvida alguma, da presença. Né? Está também, não é, os caminhos dos altares. E essa mitra foi usada, é uma relíquia para a gente, e foi usada recentemente pelo nosso arcebispo, né? Em fevereiro. Então, o Dom Helder tem toda uma história. E eu destaco muito, viu, Emerson, a vida espiritual do Dom Helder Câmara. Né? Porque muita gente o associa apenas à questão social. E esquece que ele foi um homem de oração. Repito, ele era um homem que acordava às 4 horas da manhã e rezava até às 7. Eu brinco, eu sempre digo, olha, quem é admirador de Dom Helder Câmara, seja também admirador dele na vida de oração. Seja também. Sem esquecer os pobres, mas que procure rezar, que procure levantar-se cedo, que procure rezar todos os dias e estar em comunhão, né, com Deus na oração. Diante de tanta beleza, de tanta relíquia, o Cristo crucificado no centro, nessa centralidade que é o próprio amor, não é? Para indicar justamente isto, que todos estes que nós vimos agora, todos estes estiveram, não é, centrados no Cristo Senhor. Agora, nós temos aqui uma relíquia, viu, de Santo Antônio, que é o padroeiro de Pernambuco e é o padroeiro da cidade do Recife, não é? Nossa Senhora do Carmo é padroeira secundária, Santo Antônio é o padroeiro principal. Mas aqui, então, esse conjunto nos ajuda ao quê? Entrar em comunhão com Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Aliás, ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, todos esses homens que cá estão, nas suas relíquias, serviram a Deus nosso Senhor. Um lugar encantador, que além de proporcionar a nós o céu na terra, guarda em seu terraço uma das mais belas vistas das cidades irmãs, Olinda e Recife. Outra curiosidade é que todas as demais igrejas do município se voltam para a Catedral da Sé, sinal de reverência ao templo que deu início à evangelização local. Santíssimo Salvador do mundo, intercedei por nós. Depois dessa imersão na Igreja Catedral, no próximo bloco você vai conhecer a Capela Dourada de Recife, que pertence à Ordem Franciscana, um tesouro da arte barroca. Até já! De Olinda, o repórter Canção Nova foi para Recife. O centro da capital de Pernambuco também é rico em história e cultura. E claro, as igrejas são protagonistas para esta boa fama. Vamos conhecer a Capela Dourada, o primeiro templo tombado pelo IPHAN na década de 30. Surgiu a partir da generosidade e empenho dos franciscanos. Hoje é monumento nacional. A Capela Dourada em Recife se chama assim devido à grande quantidade de ouro existente em seu interior. Uma edificação que impressiona, passando pelo altar, pelas paredes, até chegar ao teto. Um monumento nacional que enche os olhos por sua beleza e inestimável valor histórico. Um patrimônio impressionante. Local de grande valor cultural e religioso, uma das mais belas capelas do Recife e, por que não, do Brasil. Capela Dourada, lugar que exala conhecimento, séculos de uma história rica em detalhes desde a sua fundação. Existia uma igreja muito pequena aqui, era uma igreja pequena. E o convento doou esse terreno para ser construído a Capela Dourada. Acontece que a doação, até é interessante essa questão da doação. Eu vou falar rapidamente, porque se for falar a história toda é mais complicada. Existia uma cláusula na doação que todas as pessoas que morressem aqui ou morressem de lá seriam enterradas aqui e tinham que pagar R$2.000. Aí eu costumo até brincar que é suaves prestações de morte, porque morria, tinha que pagar, morria, tinha que pagar.
E nisso, qual seria realmente a questão de ter uma Capela Dourada? Porque todo mundo queria ter seu espaço. Não é à toa que aqui no centro da cidade, no Recife, nós temos 25 igrejas. E é exatamente por isso, porque cada um quer ter sua igreja. Então, tanto tinha a Ordem Primeira tinha sua igreja, e os irmãos terceiros também queriam ter sua igreja. Então, foi construída no ano de 1696 a Capela Dourada. Ela foi iniciada em 1696, foi terminada em 1724, passou 28 anos sendo construída, só que ela, com um ano já, início de construção, já começou a ter missa. Mesmo sem ter esse esplendor, já começou a ter missa, em 1697. Senhores de engenho, membros da nobreza e as sicas e irmandades, públicos responsáveis pela construção da Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco do Recife. A presença da mobília em Jacarandá é algo encantador. E a pergunta que fica, por que tanto ouro em uma igreja? Na verdade é porque o irmão franciscano da Ordem Terceira, normalmente eram os senhores de engenho, e eles tinham bastante dinheiro, então, na verdade, eles não tinham onde botar dinheiro, né? Então acharam melhor investir na igreja e colocar dinheiro, ou colocar ouro, porque, na verdade, o ouro era exatamente para dar a Deus, não era uma coisa que seria usada para nenhum benefício deles, era para dar a Deus, então eles faziam questão de botar ouro. Você vê que não é uma coisa exclusiva aqui do Recife, não. Se você for em Salvador, você vai ver bastante ouro em Salvador. Se você for em Olinda, você vai ver ouro. Se você for em outras igrejas da Ordem Franciscana Secular, que é a Ordem Terceira, você vai ver bastante ouro. E a arquitetura barroca? Rica em detalhes e curiosidades. Este foi o primeiro templo do Brasil a ser integralmente coberto por este estilo artístico. Poderíamos resumi-la como a arte do movimento. Movimento nas talhas, pinturas, colunas, nas roupas dos santos, em toda parte. O barroco é o horror ao vazio. Ela não gosta de espaço vazio. Então, aonde você olhar, você tem alguma coisa para você ver. Você não vê espaços vazios. É tudo preenchido com alguma coisa. Tem até um detalhe interessante, porque umas pessoas já olharam aqui e tem umas partes aqui que são pintadas de azul. Né? E alguém disse assim, não, Aurélio, mas aquela parte azul ali é vazia. Eu disse, é vazia porque hoje pintaram de azul, mas antigamente embaixo era ouro. Acontece que alguém achou feio o ouro e pintou de azul para combinar talvez com os azulejos. Quer dizer, uma coisa sem sentido. Além também do exagero, você vai ver uma coisa interessantíssima, porque é a questão do dualismo, do contraste. Você vê, os azulejos daqui, todos eles são azulejos com cena de caça. Estranho, né, gente? É uma igreja franciscana, São Francisco é o protetor dos animais e cena de caça. Mas é exatamente porque a igreja é barroca. Uma das características barrocas é exatamente essa, o dualismo. O que é profano está no chão, está na terra, e o que é religioso, o que é sagrado está no céu. Então, todos os quadros aqui são sentidos religiosos, o teto inclusive, mas todos os azulejos são profanos. Então, exatamente outra característica barroca, além também da questão da expressão no olhar das pessoas, das imagens, das pinturas. Então, você vai perceber que essa questão exatamente do rosto das pessoas, do sentimento carregado nas imagens. Então, isso aí também é barroco, é a arte da emoção também. Pelo fato da Capela Dourada ter sido tombada na década de 30, desde então não é possível que missas aconteçam no local. Quando era permitido, as celebrações ocorriam em um rito diferente, o de São Pio V. Vale salientar que essa igreja não houve nenhuma missa rezada em português, as missas eram em latim. Ele ficava virado exatamente para o altar, ele não podia ficar de costa para o altar, ele tinha que ficar de frente para o altar, e as pessoas ficavam exatamente atrás dele. Quando ele rezava a missa, era sempre lá, só que na hora da homilia era necessário que ele tivesse um local para poder falar. Então aqui antigamente, no lugar daquele quadro, onde tem ali Santa Isabel, Rainha da Hungria, era o púlpito que tinha aqui, que está na entrada hoje. Então o púlpito era colocado naquele local, e o padre, na hora da homilia, subia lá para explicar exatamente o evangelho e a leitura em português, que era o único momento que ele falava em português. E depois descia e voltava para o altar e continuava rezando a missa para o altar. Mas se conta que antigamente se rezavam 7 missas ao mesmo tempo. Cada padre virado para um altar, cada padre rezando sua missa em latim. Muita gente diz assim, mas como, Aurélio? Ia ser uma confusão danada, ninguém ia entender. Aí eu digo, alguém entendia latim? Ninguém sabia latim, né? Então os padres rezavam 7 missas ao mesmo tempo, cada um virado para o altar. Na hora da homilia, quem ia para o altar era exatamente o padre que estava no altar principal,
que é o altar-mor. Então, aquele local ali é onde ia o padre para homilia, depois voltava. Então, essas missas eram rezadas dessa forma. Os altares laterais também se destacam. Ao todo, são 6, todos eles com santos padroeiros, como Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, popularmente conhecidos pelas procissões da Semana Santa. Outra evidência no local é a Capela de Santo Ivo, francês que viveu na Inglaterra, padroeiro dos advogados. Com toda licença, levantamos a túnica que cobre a imagem. Para nossa surpresa, encontramos vários bilhetinhos. Alunos do curso de Direito pedem a intercessão de Santo Ivo para que sejam aprovados no exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. No altar principal nós temos exatamente Cosme e Damião, que não são franciscanos, mas São Francisco se espalhou muito neles. O que São Francisco fazia, eles também faziam na época, eles são ainda do século III. E nós temos ali o Cristo com cabelo, tanto a imagem do Cristo morto, como o Cristo também na cruz. Era costume as mulheres fazer suas promessas, como elas não trabalhavam, bem maior que elas tinham era o quê? O cabelo. Ela cortava o cabelo e doava para os santos. Então vocês vão ver cabelos tanto no Cristo da cruz, como o Cristo que sai na procissão do Senhor morto na sexta-feira da Paixão. Okay? E nós temos a imagem de Nossa Senhora da Ajuda. Nossa Senhora da Ajuda é a padroeira da igreja. Tanto é que a Capela Dourada, ela tem 3 nomes, seria a Capela Nossa Senhora da Ajuda, Capela Dourada por ser dourada, por conta do ouro, e Capela dos Novícios, por conta que antigamente todos assistiam missa aqui, só que houve uma necessidade de se fazer uma igreja maior, né? Então, no ano de 1804, foi construída a Igreja de São Francisco. Mas não adiantava construir outra igreja e todo mundo ir para lá. Então foi definido da seguinte forma: os irmãos franciscanos que já eram franciscanos foram assistir a missa lá na igreja de São Francisco, e as pessoas que eram ainda os noviços, que ainda estavam entrando na igreja, então assistiriam a missa aqui. Por conta disso, ela também ficou conhecida como Capela dos Noviços. O teto da capela retrata passagens da vida de São Francisco. Ao centro, algo que chama a atenção: um vitral gótico, exceção ao barroco imponente na capela, onde Francisco de Assis recebe as Santas Chagas de Jesus. São Francisco amava tanto a Cristo que ele pede a Deus para sentir o sofrimento que Cristo sentiu. E Deus concede a graça e surge nele, no ano de 1224, as marcas de Cristo, né? O estigma de Cristo. Ele recebeu das mãos, dos pés e da lança transpassada. E aquela imagem é exatamente São Francisco recebendo ali as chagas de Cristo. E nós temos também ali a cara da morte, bem pertinho ali da mão dele. A cara da morte está simbolizando ali pelo seguinte: porque São Francisco ele não tinha medo da morte. Tanto é que no leito de morte dele, as últimas palavras dele foi: bem-vinda, minha irmã morte. Logo depois ele falece. Para ele, todo mundo era irmão, inclusive a morte. Nós temos aqui 2 painéis grandes. Esses 2 painéis, na verdade, foi um acontecimento que houve no ano de 1597, onde os jesuítas e os franciscanos eles foram catequizar o povo lá no Japão. Só que existia perseguição aos cristãos na época. Então, eles chegaram lá e eles foram crucificados e mortos. Um detalhe que você vai ver nos 2 quadros são o rosto dos soldados, eles foram riscados. Isso aproximadamente há 1,5 séculos atrás, uma franciscana veio visitar a Capela Dourada, uma franciscana da Ordem Terceira, e ela simplesmente, quando viu a cena dos franciscanos na cruz, ela teve muita raiva. E como forma de vingança, ela achou que riscando o rosto estaria vingando a morte, né? Isso se chama fanatismo religioso, né? E no alto da Capela Dourada, a eternização de uma atitude ousada de São Francisco. Tem também uma imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, que é exatamente ali naquela meia-lua, onde está São Francisco de Assis perante o Papa Inocêncio III, quando ele foi pedir para ser criada a Ordem Franciscana. Isso aconteceu exatamente em 1209. É um fato bem interessante, eu gosto sempre de contar pelo seguinte: o São Francisco ele já tinha deixado toda a riqueza para viver na pobreza, né? Ele já tinha deixado a riqueza e estava vestido já de mendigo. E quando ele vai ao Papa Inocêncio III, que para ser atendido, o Papa se recusou a atender ele porque simplesmente achou que ele era um mendigo. Aí manda dar uma esmola para ele e mandar ele embora. Só que na mesma noite ele tem um sonho, e no sonho que ele tem, aí está dentro da igreja papal, que era a igreja São João de Latrão, e a igreja estava em ruínas. E lá no canto da igreja tinha um mendigo segurando a igreja nas costas, não deixando a igreja cair. Quem era esse mendigo? São Francisco de Assis.
Então, por conta disso, quando ele acorda, ele manda chamar Francisco de Assis e simplesmente atende ele e autoriza a ser criada a Ordem Franciscana. E isso aconteceu em 1209, só que, infelizmente, ele não chegou a assinar e ele morre. Na verdade, quem assina é Honório III. E já bem depois, 14 anos depois, em 1223, é quando ele assina, se a autorização realmente é assinada para ser criada a Ordem Franciscana. É aquilo que eu disse a vocês, em 24 ele recebe as chagas, 26 ele falece aos 44 anos de idade, ou seja, com 44 anos muitas pessoas dizem até assim, morreu cedo, para a época não, morreu mais ou menos, a média era entre 45 e 50 anos, então ele morre com 44. Né? E 2 anos depois da morte dele, em 1228, já é canonizado e já é um terceiro Papa, que é o Papa Gregório IX, que canoniza São Francisco de Assis. Ao lado existe a Igreja de Santo Antônio, também pertencente à Ordem Franciscana no Recife. Tive o prazer de conhecer o lugar na companhia do Frei Marcos Antônio, que nos explicou detalhadamente o simbolismo de cada canto deste belo patrimônio. O templo do complexo reúne o mais importante acervo de azulejos seiscentistas em todo o país. Seu estilo é o rococó. Nas paredes laterais, junto à nave, cenas da vida de Santo Antônio são retratadas. Entre os altares laterais, à esquerda e à direita, estão as imagens da Virgem Maria e de São Francisco de Assis. O crucifixo resplandece a paixão de Cristo, atitude ápice do amor pela humanidade, e uma cúpula embeleza a igreja, onde contemplamos fielmente a grandeza de Deus. O patrimônio material da Ordem Franciscana, ele é, digamos assim, fabuloso em todo o universo por onde os portugueses passaram e criaram culturas e trouxeram culturas, porque é uma recriação permanente. O que os portugueses nos trouxeram foi a parte azulejar. A parte azulejar que vocês veem nessa igreja, por exemplo, Santo Antônio, que é o padroeiro dessa igreja, tem partes da vida dele nesses azulejos, sob encomenda. Mas cabe direitinho aqui todo um padrão, não é, de temática sobre a vida de Santo Antônio. Mas se vocês entrarem no claustro, tem o livro do Gênesis da criação. São Francisco é o padroeiro de admirar a criação e suas criaturas. Portanto, essa memória, como a Capela Dourada aqui ao lado nosso, não é, da Igreja da Ordem Terceira, é outro patrimônio também. Aqui você só tem os leigos, santos e santas leigos e leigas, que estão aqui memorizados nessas iconografias e etc. Isso quer dizer o que para a gente hoje? Temos memória. Um patrimônio material que se acaba, o que é destruído, é perda de memória, portanto, é morte cultural. Portanto, vale para a gente hoje, como valeu para pessoas que nos antecederam, as nossas ancestralidades, que o que se deixa é sinal de vida, do que fizemos ou o que deixamos de fazer. Portanto, temos uma dívida ou não, vai depender do que nós estamos perguntando. O que foi que nós fizemos? Aí você tem o abraço, né? Você tem a criança, o adulto, o desvalido, você tem tudo que vai se apresentando no cotidiano, que é trabalho, no caso nosso, de religiosos ou de religiosas, ou de pessoas que se comprometem com Jesus Cristo, de ajudar, partilhar, colaborar. Esse é o legado, ou é um legado que a gente não pode abrir mão, nem pode deixar se perder. Uma vida dedicada à Ordem Franciscana como leigo. Este é Aurélio, que ama o espaço e ainda mais a Santa Igreja Católica. Eu cheguei com 9 anos de idade e eu posso dizer com certeza a você, eu amo isso aqui é a minha casa, certo? Isso aqui é a minha casa, eu amo isso aqui. E se dissesse assim, Aurélio, você, na sua vida, você tem alguma coisa que você queria mudar? Não. Eu digo a você que hoje eu gosto do que faço, eu amo esse espaço, eu sou católico, apostólico romano, meu pai era católico, certo? Então eu tenho orgulho de ser franciscano e ser católico.
belíssimo templo, sem dúvida, vale a visita. A Capela Dourada fica na Rua do Imperador, bem no centro de Recife, e mais informações a respeito das visitações estão disponíveis no site capeladourada.com.br. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Repórter Canção Nova, dedicado especialmente a Dom Helder Câmara. Fique aí, não saia, tá bom? Já já a gente volta. O venerável Dom Helder Câmara caminha aos altares. Então, arcebispo de Olinda e Recife, foi também um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Na área central de Recife, nossa equipe conheceu a Igreja das Fronteiras, dedicada a Nossa Senhora da Assunção, local onde Dom Helder celebrou missas, residiu e viveu, inclusive, os seus últimos momentos. Morada de Deus e de um servo bom e fiel. Assim podemos descrever a igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras. A história do templo remonta ao século XVII, quando o general Henrique Dias contribuiu para a expulsão dos holandeses de Pernambuco. O êxito aconteceu justamente em 15 de agosto de 1648, dia de Nossa Senhora da Assunção. Por essa razão, Henrique Dias construiu uma capela na região fronteiriça. Por isso, Igreja das Fronteiras. Décadas após este fato, outro contexto marcava a capela com nome e sobrenome, Dom Helder Câmara. Quando o Helder chega aqui em 64, todo bispo ele tem um palácio, o palácio episcopal, mas ele se incomoda muito com a grandiosidade do palácio. Ele disse, olha, é um palácio muito grande, então eu prefiro um espaço menor, um espaço que eu consiga estar mais perto do meu povo. Também tem muita influência da questão do Pacto das Catacumbas, onde ele motiva no final do Vaticano II, alguns bispos fazem a celebração, onde eles buscam um certo despojamento de todas essas insígnias de poder, se morasse num palácio, ia morar num cantinho mais simples, então que pudesse sair pouco dessa ideia de que o bispo é o príncipe da igreja, mas o bispo é o pastor do povo, pelo qual o Papa, pelo qual Deus dá essa porção de gente. Então ele vem para cá, um dos grandes motivos dele vir para cá é pelo fato também de uma capela ser Nossa Senhora da Assunção, foi como o Dom Helder Câmara, ele é cearense, é de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção é padroeiro de Fortaleza, então tem todo um significado. Ele gostou muito já pela padroeira da capela, gostou muito pelo fato daqui estar localizado também numa região onde era perto do Palácio Episcopal, onde foi transformado num grande centro pastoral para atender aos mais necessitados, as pastorais sociais, mas também ficava perto da Cúria, que hoje fica onde é o Shopping Boa Vista. Então ele poderia transitar, estando aqui, indo a pé para o Palácio Episcopal ou indo a pé para a Cúria Metropolitana, onde ele prestava esses serviços. Então ele estaria mais perto do povo, poderia ir a pé para esses espaços, mas não se engane, ele mesmo aqui estando, ao atender o telefone, ele dizia Palácio Episcopal, então para ele esse local era o Palácio Episcopal. Entre 1968 e 1999, Dom Helder exerceu o ministério episcopal e viveu como bispo emérito na Igreja das Fronteiras. A irmã Wanda, que conviveu diretamente com ele por mais de 10 anos, é nossa companheira nesta jornada. De fato, é um privilégio conhecer um lugar tão singelo e pleno da presença de Deus. Estamos aqui em um local muito especial, que é justamente o quarto de Dom Helder Câmara, não é mesmo, irmã? Com certeza, esse para mim é o lugar mais místico dessa casa. E o que mais emociona as pessoas que chegam aqui é entrar nesse quarto, olhar esse quarto. Esse quarto, além de ser o quarto de Dom Helder, a gente sabe que mesmo ele dormindo muito pouco aqui, porque Dom Helder fazia meditação todas as manhãs, de 2 às 4, mas era um lugar especial.
Uma vez eu vim atendê-lo aqui para medir a pressão e ele estava deitado só de um lado da cama, desse lado. Então eu disse, Dom Helder, o senhor vai cair da cama. Deite mais para o lado, para o meio da cama. Ele disse, não, minha filha, eu não posso. Eu disse, mas por que não pode? Pelo menos no meio da cama. Ele disse, não, eu não posso, porque esse outro lado é o lado de José. Mas eu já sabia que José era o anjo da guarda dele. Ele sempre falava, né, que José era o anjo da guarda. E ele deu ao anjo da guarda esse nome de José porque ele iria ser chamado de José, era o que a mãe queria. Mas como tinha morrido um irmãozinho dele que tinha o mesmo nome, aí o pai disse, não, se a gente colocar José, ele vai morrer também. Então ele tinha o maior respeito ao anjo da guarda. Inclusive no dia que ele entrou nessa casa, ele disse assim, chegamos às 6 da noite, eu e José. Só os dois. Então ele tinha um carinho muito especial pelo anjo da guarda dele e reservava o lugar para o anjo. E esse quarto aqui, para mim, toda vez que eu entro, eu sinto uma emoção diferente. É como se Dom Helder continuasse presente, rezando, estimulando, confortando, né? Quantas pessoas eu já vi chegarem aqui nesse quarto, se ajoelharem, botarem a mão, beijarem a mão, como se estivesse tocando em Dom Helder mesmo, né? Eu penso que, para mim, é o lugar mais místico, não tem outro. É como a citação bíblica, né? Tira as sandálias dos pés porque o lugar que nós estamos é santo, não é? Aqui nós podemos dizer, como Deus disse a Moisés, né? Tire suas sandálias. Esse lugar, de fato, é santo, com certeza. O quarto impressiona. Sua vestimenta ao dormir era uma túnica branca. O telefone e o rádio eram companheiros do bispo, assim como São Vicente de Paulo, a quem tinha profundo respeito e admiração. A pomba da paz, bem na entrada ou na saída, dependendo do ponto de vista, sinalizava aquilo que Dom Helder mais almejava como promotor. A palavra de Deus, acompanhado do Cristo crucificado e de Nossa Senhora de Fátima, eram como bússola para o seu caminhar. Dom Helder lia muito e, por isso, tinha uma biblioteca particular. Acima da estante, figuras nordestinas de santidade, como é o caso de Padre Cícero. Nesta sala, Dom Helder recebia todas as pessoas sem distinção. Fraternidade era a sua identidade. No portão, atendia pessoalmente os pobres. Fazia questão de acompanhar os visitantes até a porta e, em seguida, se despedir dizendo, volte sempre. E o que dizer do abraço do Papa São João Paulo II? Logo que se entra na casa, nos deparamos com esta foto. Foi em uma das visitas papais ao Brasil em 1980. Testemunhos vivos de santidade e compromisso com o Evangelho. Cartas, fotos, discursos, objetos. Estes são alguns dos elementos que poderão ser encontrados aqui no memorial dedicado a Dom Helder Câmara, no Recife. Um evangelizador eficaz que marcou o século XX com uma linguagem simples, amorosa, de paz e atual. Mais de 900 peças fazem parte desta mostra dedicada a Dom Helder Câmara. No dia em que conhecemos, cerca de 200 estavam expostas. O Instituto Dom Helder Câmara, detentor dos pertences, é responsável também pela renovação periódica dos materiais, em benefício do conhecimento do público para com o acervo. Após o falecimento do bispo, recomendou-se a criação do memorial. Sob guarda do Instituto está o acervo do Venerável. Ele é constituído por cerca de 210 mil páginas de documentos. Todo o material foi tombado pelo governo de Pernambuco. Reconhecimento da dimensão não só nacional, mas internacional dos itens que contam a história do ex-arcebispo de Olinda e Recife, privilégio da irmã Wanda e de todos que conviveram com ele. Mais ou menos de 68, os 31 anos que ele passou aqui nesse período, eu tive uma convivência assim próxima, 10 anos eu morava aqui ao lado. E nos outros anos eu morava próximo e eu tinha o cuidado de sempre vir aqui, ficar um pouco, ajudar em alguma coisa que fosse preciso, né? Então a gente não perdeu o contato com Dom Helder o tempo todo. E para mim foi uma graça. Se existe um presente que eu ganhei do céu, foi fazer parte dessa convivência com Dom Helder. Hoje eu lamento que não aproveitei mais, né? A gente sempre lamenta, né? Eu digo, meu Deus, a gente teve Dom Helder assim tão próximo, mas
tudo, a simplicidade de Dom Helder, encantador. Você vê Dom Helder conversando com as pessoas, atendendo, encaminhando. Quando ele chegava junto de uma pessoa, ele estava inteiro ali. Aquele momento era daquela pessoa que estava com ele. Isso era muito, muito impressionante. Também a pobreza, né? Porque você deixar um bispo, deixar um palácio, que ele dizia que o palácio era muito grande para um bispinho só, ele usava essa expressão, né? Então, deixar um palácio, vir morar em 3 cômodos, né? Vir morar numa sacristia de uma igreja em 3 cômodos. Ele não tinha ninguém assim para cuidar, para atender porta, porque ele não aceitava. As irmãs, nós, as filhas da caridade, nós cuidávamos assim da alimentação, roupa lavada, a limpeza da casa, a organização, mas era só, o resto era ele sozinho, que fazia tudo, né? Gente, ele era um bispo muito presente, foi um bispo muito presente, tanto durante o período dele como arcebispo, como depois. Depois ele continuou, apesar de mais reservado, né, porque tinha um novo arcebispo, mas ele sempre estava presente na vida das pessoas. É esse o lugar que Dom Helder escolheu para morar quando se tornou arcebispo. Cômodo simples da casa paroquial de uma centenária igreja barroca impregnada de história e simbolismo. Ao longo de 31 anos, entre essas paredes, cumpriu o labor diário de comandar um arcebispado rico em tradição e cultura. Que na linha do tempo da vida, sigamos fiéis ao chamado de Jesus, que nos ama e conta com a nossa doação. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Outras informações do Brasil e do mundo e, claro, da igreja você confere noticias.cançãonova.com. A íntegra desse programa já está disponível no Canção Nova Play. Obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau!